Oi, pessoal. Nós vamos dar início a mais uma aula nossa, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre distúrbios endócrinos. Eu peço desculpa pela última aula, houve algum probleminha em que foi gravado apenas 3 minutos. Nós vamos hoje gravar, se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Eu quero fazer só uma revisão da última aula, principalmente em diabetes, né? Eu quero que vocês possam me ajudar, né, a lembrar o que é diabetes. O que é? Diabetes é uma doença metabólica caracterizada por quê? Por uma hiperglicemia. O que é isso? É quando a glicemia aumenta. Como que eu vou descobrir isso? Pelos sinais e sintomas. Lembram, quais são os sinais e sintomas do diabetes? A pessoa fica sudorese, produz sudorese. A gente passou na última aula, foi até questão. Ela apresenta fraqueza, ela fica com um hálito cetônico. O que é isso? Cheiro de cetona, cheiro de álcool mesmo. Isso quer dizer que a glicemia está alta, tá? Nós podemos ter também a diabetes na gravidez, né? A gente tem vários tipos de diabetes. A gente tem a gestacional, a gente tem tipo 1 e a tipo 2. A gestacional, a gente não falou muito sobre ela, porque ela é desenvolvida na gestação. Às vezes, a mulher ganha a criança e depois leva uma vida normal, tá? Mas nem sempre. E há exceção. Ela pode desenvolver a hiperglicemia durante a gestação e ela ganha o neném e permanece depois, tá bom? E como que eu vou saber os parâmetros, né? A gente tem, pessoal, um parâmetro. A glicemia normal é até 99. E como que eu vou fazer? A gente vai furar o dedo e com aquele pequena gotícula de sangue, a gente coloca naquele aparelhinho e o normal, o valor normal é menor que 100. Ou seja, até 99 é normal, tá? Quando você tem que ter uma tolerância à glicose, ou seja, você tem que dar uma diminuída em doces, macarrão, arroz, que são massas que a tendência de aumentar a glicose é maior, fica entre 100 a 126 micrograma por ml, pessoal. A gente fala, tá? Que é a mesma coisa. Micrograma por ml. E quando a pessoa já é classificada como diabetes, tá? Maior que 126 grama por ml, tá bom? Então, quais são os parâmetros normais da diabetes? Vamos lá. Normal. Nós temos menor que 100, tolerância de 100 a 126,
e diabetes maior do que 126. Tá bom, eu fiz naquele aparelhinho, tá? Vamos conversar. A gente fez naquele aparelhinho que é para a gente fazer de urgência e emergência, ou para controle de quem já tem diabetes, para controle. E sem estar em jejum, eu tomei café, deu 210. Estou diabetes? Dá para servir de parâmetro? Não, tá? Aquele aparelhinho, ele também tem para mais ou para menos, você tem que pensar isso. Ele tem uma diferença de valores, tá? Então, por isso que ele é para urgência, é só para servir de base. Então, ele não é exato, não. Exato é quando você faz exame de sangue, quando você faz coleta em laboratório. Aí sim, você vai estar de jejum mínimo para glicose, tá? Mínimo de 8 horas. E não adianta, né? Eu conheço muitas pessoas que vão fazer exame, aí um dia anterior elas fazem regime de boca. Não come doce, não come massa, aí vai fazer. Não dá, porque se ela for fazer a glicada, que é a glicemia, que depois de 2 horas, ou essa é a destrozol, pós-destrozol, tá? Que é depois você come e vê depois do almoço, como que essa glicemia vai estar no seu organismo, como que ela vai subir, ou se ela vai cair, pode acontecer isso também. Mas eu tô falando quando você come e faz esse exame. Então, não dá para servir de base. Esse aparelhinho capilar, esse aparelho, é mais para teste de urgência. Ele serve, você está num posto, uma pessoa chega passando mal, falando que está com sudorese, que está passando mal. Aí você pergunta, você tem alguma comorbidade? Não. Então, o que você vai fazer? Primeiro, medir pressão. E segundo, a glicemia capilar. Para a gente ter noção de contar se ela está baixa, se ela está alta. Você tem que perguntar quando que ela comeu, o que ela comeu. Se um paciente chega num posto de saúde, 9 horas da manhã, o que ele tem que ter feito? Que horas que você acordou? 7 horas. Você tomou café? Não. Então, ele tem jejum. Então, ela pode estar baixa. Né? Aí outro, pode ser outro. Você tem alguma comorbidade? Você tomou café? Tomei. Então, ela pode estar mais acima, mas lembrando que ele tomou café às 7 horas da manhã. Então, por isso que a capilar não dá para servir muito de base. É só para você, de urgência, ter noção do que pode estar acontecendo. Outra coisa, quando você vai furar a ponta do dedo, você está fazendo esse exame, você tem que limpar bem com a primeira, se puder até lavar a mão do paciente antes de fazer esse exame, passar álcool, furar e colocar, porque às vezes, o que já aconteceu comigo? Eu trabalhei em zona rural e eles chegavam com a mão, né, eu passava o álcool e às vezes eu não passava muito bem. O que aconteceu? O paciente estava mexendo, eles mexiam com doce, né, fábrica de doce. Então dava alta, porque tinha açúcar no dedo. Né? Então depois nós fizemos exame de sangue e descobrimos isso. Mas até chegar nisso, a gente teve que pensar muito, tá bom? Então, gente, esse aparelhinho, ele é só para urgência e para quem é diabético, para servir de base, para fazer o uso da glicemia, da insulina, porque às vezes o paciente que é diabético, se ele tiver
com uma glicose de 500, passando mal, e ele tem uma glicose de 500, ele vai tomar a insulina regular. Talvez vocês já ouviram falar. Que aí não é só a NPH que ele vai tomar. Ele vai ter que usar a regular para dar uma ajuda, para ajudar a baixar essa glicose, tá? É muito, quando vocês começarem a trabalhar na área, vocês peguem esses valores, né, essas maldades, rapidinho, porque a diabetes, infelizmente, é uma doença que muitas pessoas têm, principalmente pela vida, né, que corrida, aí come muita coisa não saudável, né? Então, há um desenvolvimento muito grande. Então, não podemos esquecer, tá bom? Dos nossos parâmetros, que o normal é 100. Então, a minha deu, por exemplo, eu vou furar o dedo agora, e a minha deu 112. Eu comi? Comi. Dá para ser fit base? 112, ela tá boa? Tá, porque eu comi. Tá bom, eu estou em jejum e eu fiz meu 100. Tá boa? Tá. Eu comi e ela deu 362. Tá alta? Tá, mas dá para servir de base? Não. O que você vai pedir? Você vai ficar em jejum ou procure um médico e pede um exame de sangue para a gente ter noção desse valor tão alterado. Tá bom? Então, vamos dar continuidade, né, na nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre os distúrbios endócrinos. Quais são os distúrbios endócrinos que a gente tem? Principalmente função hipofisária anormal. Hipofisária vem de hipófise, tá? Então, a hipófise está em funcionamento anormal. Ocorre quando há a hiper ou hipossecreção dos hormônios, produzidos por quem? Pela hipófise, na porção tanto anterior ou posterior. A hipersecreção envolve ACTH. O ACTH, gente, de que ele é responsável? Ele é responsável principalmente pelo hormônio do crescimento. E resulta também na síndrome de Cush, que a gente vai estudar também na frente. A hipossecreção, ela é denominada panhipopituitarismo e normalmente a hipo e afeta todos os hormônios da hipófise anterior, podendo provocar atrofia das glândulas da tireoide, córtex suprarrenal e das gônadas. Então, a hipo, ela vai causar o quê? A atrofia das glândulas da tireoide, tá bom? A disfunção no lobo posterior provoca o diabetes insípido. O que é insípido? Rápido, tá? O hipopituitarismo, resultado da destruição do lobo anterior da hipófise, que provoca a ausência ou hipossecreção dos hormônios hipofisários. Pessoal, a gente tem que estar sempre atento, porque essa matéria é muito de conceitos, tá? É maçante, mas vocês vão, quando estiverem trabalhando na área, vocês vão estar escutando essas palavras. E quando você escutar, vocês já vão lembrar, né? Hipopituitarismo, essa palavra tão esquisita, né?
Então, ela pode acontecer, gente, ela é provável quando ocorre, quando há perdas sanguíneas graves. Quando que há perdas sanguíneas graves? Num acidente, né, num trauma, hipovolemia, pouca volemia, perda de sangue, então você está com pouco sangue. E hipotensão no momento do parto, pressão baixa. Pode acontecer por complicações da radioterapia nas áreas da cabeça e do pescoço, por trauma e lesão vascular. Com isso, então, não há secreção dos hormônios e, consequentemente, não há estímulo da tireoide. Quais? Principalmente das gônadas e das glândulas suprarrenais. Ocorre perda de peso, edemaciação, edema, inchaço, tá? Atrofia de todas as glândulas endócrinas e órgãos, impotência por causa das glândulas, né? Das gônadas, amenorreia, amenorreia é a não menstruação, hipometabolismo, hipoglicemia, glicemia baixa, e pode levar até o coma, se não houver reposição hormonal. Nós temos também a síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético. Secreção excessiva do ADH, que é o hormônio antidiurético. Quais são as causas? Com frequência, ela não é endócrina, ou seja, ocorre em pacientes com carcinoma broncogênico. E broncogênicos já são, lembra de brônquios, tá? Pneumonia grave, pneumotórax. Você causa uma pneumonia por um trauma, tá? No tórax. Pneumotórax, tumores malignos, ou então pode ser também sangue, tá? Nos pulmões, esse pneumotórax. Tumores malignos de outros órgãos, traumatismo craniano. No caso de hiponatremia grave, os diuréticos podem ser utilizados junto com restrição hídrica. Por quê? Vamos pensar. Se a pessoa está usando diurético, o que é que ela tem que fazer? Ela vai fazer xixi, ela vai tirar a água do corpo. Mas ela tirando, ela tem que compensar com algum soro, com água. E nesse caso aqui, sem restrição mesmo, com restrição. Gente, o hipotireoidismo, esse a gente ouve muito falar, é muita gente que tem, é a hipo, né? Qual que é a fisiopatologia? Resulta de níveis subótimos de hormônios da tireoide. A deficiência tireoide, ela pode afetar todas as funções orgânicas e variar desde as formas mais brandas. A causa mais comum de hipotireoidismo em adulto é a tireoide autoimune, que é a doença de Hashimoto, na qual o sistema imunológico ataca a glândula tireoide. E, como atacando a glândula tireoide, ela desenvolve o hipotireoidismo. Quais são as manifestações clínicas? Ela não é muito específica, não, mas a maioria das pessoas, o que acontece? Fadiga extrema, perda de cabelo, o cabelo cai muito, unhas quebradiças e pele seca são muito comuns. Dormências e o formigamento dos dedos pode acontecer. Voz rude, rouquidão, menorragia, amenorragia, perda de libido, ganho de peso, espessamento de pele, dentre outros. O outro, gente, a gente já estava falando que já tinha perda de peso. O hipo, ele já tem um ganho de peso, tá? Qual que é o tratamento do hipotireoidismo? É restaurar o estado metabólico normal
pela reposição do hormônio ausente. Então, ela vai fazer o uso daquele hormônio que está baixo, para compensar. Mas nos casos graves, ou no coma, o tratamento inclui a manutenção das funções vitais e também a prevenção da função cardíaca. O hipertireoidismo, pessoal, ele é muito característico com esses olhos esbugalhados e tem o papo também, aumento da tireoide. E o que acontece? Esse débito é a hipertireoidismo, tá? O débito excessivo de hormônios tireoides causado pela estimulação anormal da glândula tireoide, das peles imunoglobulinas circulantes, pelas imunoglobulinas circulantes, tá bom? Quais são as manifestações clínicas? Nervosismo, hiperexcitação, palpitações, pulsos rápidos durante o exercício e repouso. Tratamento visa reproduzir a hiperatividade tireoide para fornecer, depende da causa do hipertireoidismo para esse tratamento, tá? O hipertireoidismo, ele é causado pela produção excessiva de hormônio da paratireoide pelas glândulas tireoide. Caracterizam-se por descalcificação óssea e desenvolvimento de cálculos renais, contendo muito cálculo. As manifestações clínicas podem não haver sintomas ou sintomas decorrentes de envolvimento de outros órgãos. Podem ocorrer apatia, fadiga, cansaço, a fraqueza muscular, principalmente, náuseas, vômitos, constipação, hipertensão e no cérebro causa a irritabilidade. A pessoa fica muito irritada. Hiperparatireoidismo. Qual que é o tratamento? É a retirada cirúrgica do tecido paratireoide anormal. O hipoparatireoidismo, qual que é fisiopatologia? É a secreção inadequada de hormônio da paratireoide em decorrente da interrupção do suprimento sanguíneo ou da retirada cirúrgica do tecido glandular paratireoide, ou ainda atrofia das glândulas por causa desconhecidas. Essa é menos comum, tá bom? Manifestações clínicas: irritabilidade do sistema neuromuscular, hipocalcemia, pouco hipocálcio, tá? Tetania, hipertonia muscular generalizada. Essa tetania são os tremores, contrações desorganizadas e involuntárias de algum músculo que a pessoa movimenta sem querer. Qual que é o tratamento? Administração do glucanato de cálcio. Na irritabilidade neuromuscular, os sedativos podem ser administrados, dieta rica em cálcio e pobre em fósforo. Tanto a hiper quanto a hipo, é muito bom fazer um acompanhamento com nutricionista, para elas falarem essa compensação, porque uma emagrece, a outra engorda. E elas vão orientar muito bem daquilo que o organismo é necessário, tá bom? Pessoal, dos nossos exercícios da pesquisa é essa. Vocês vão fazer isso aqui, vocês vão pesquisar para mim sobre a insuficiência adrenocortical, doença de Addison, tá? A doença de Addison é essa insuficiência adrenocortical, tá? Vocês vão falar, por favor, sobre a fisiopatologia, sobre o tratamento e os cuidados de enfermagem, tá? E a mesma coisa com a síndrome de Cush.
Vocês vão falar sobre a fisiologia, tratamento e os cuidados, tá? Deixa eu dar já uma clareada para vocês, que a doença de Cush, ela é a secreção inadequada de hormônios do córtex, tá? Da suprarrenal. E quais são as manifestações? Fraqueza, anorexia, sintomas gastrointestinal, fadiga, edemaciação, tá? E qual que é o tratamento dela? É imediato para combater principalmente o choque, restaurar a circulação sanguínea, tá? Tem que administrar ali com corticoides e monitorização desses sinais. Agora, eu estou passando rápido assim porque vocês vão fazer pesquisa, tá? E a síndrome de Cush, qual que é a fisiopatologia dela? É caracterizada pela atividade adrenocortical excessiva. Ela pode ser decorrente de uma hiperplasia. O que é hiperplasia? Hipergrande-plasia, um desenvolvimento de alguma coisa, alguma célula desenvolveu, está grande, hiperplasia, do córtex suprarrenais, aí foi do córtex, então o córtex suprarrenal desenvolveu e está fazendo com que essa atividade da adrenocortical seja excessiva, tá? Ela pode ser também por causa de um tumor da hipófise, sempre pesquisa, a maioria dos casos é por causa de tumor, tá? Quais são as manifestações químicas? Quais são as manifestações clínicas do síndrome de Cush? Qual que é? Parada de crescimento, obesidade do tronco, só do tronco, né? Intolerância à glicose, a pele fica fininha, tá bom? O tratamento, quando a síndrome de Cush ela é causada por tumores, é feita a incisão cirúrgica, retirada, né? E nesse caso tem que fazer a reposição hormonal depois, tá? Mas a gente vai passar então para pancreatite crônica. O que é a pancreatite crônica? A pancreatite crônica é a inflamação no pâncreas. Nós temos dois tipos, tem a aguda e a crônica. A crônica é a inflamação no pâncreas, onde as células são substituídas por tecido fibroso e a pressão fica aumentada no seu interior. A obstrução dos ductos, atrofia de seus epitélios, inflamação e destruição das células secretoras do pâncreas. O alcoolismo e a desnutrição são suas principais causas. Então, a maioria das pessoas que são alcoolistas, elas desenvolvem a pancreatite crônica. O que é a pancreatite? Inflamação do pâncreas, tá? IT, tudo que é IT é inflamação. IT, inflamação do pâncreas, crônica. Tratamento depende da causa e é dirigido no controle, que a gente vê pelo controle, e também, principalmente, com prevenção de crises agudas, principalmente, né? Nós temos também, pessoal, a pancreatite aguda. Ela é caracterizada por edema. Deixa eu colocar aqui. O que é a pancreatite aguda? A pancreatite aguda branda, ela é caracterizada por edema e inflamação do pâncreas. Pancreatite, né? A pancreatite que a gente está falando crônica, ela já é a inflamação do pâncreas
e a substituição por tecido fibroso, né? Agora, a pancreatite aguda branda é por edema e inflamação. Deixa eu voltar aqui. Pancreatite aguda branda. Então, o que é, então? Então, é a inflamação também do pâncreas. Caracterizada por quê? Por edema. Principalmente. Edema de quê? Do pâncreas, né? O retorno à normalidade geralmente ocorre por 6 meses. Tá? O uso prolongado de álcool é a causa mais comum. Todas da pancreatite. Tanto a pancreatite aguda, branda, quanto a crônica. O principal sintoma é o quê? Dor abdominal. Dor abdominal grave e da febre, icterícia principalmente, tá? Sinais e sintomas. A icterícia, ela é muito característica quando se fala de pâncreas, tá? Icterícia, que é aquele amarelão, abdominal, tá? Da confusão mental, agitação, o abdômen ele pode ficar rígido, ficar firme. E qual que é o tratamento? Visa evitar tratar as complicações, né? Aí por uma pancreatite crônica. Então, se a pessoa faz uso de álcool, não pode beber mais. Evitar a ingestão oral, às vezes ela é suspensa. Eles tentam fazer com que o desconforto abdominal dá uma aliviada. As náuseas e vômitos, eles dão remédio para ajudar nesse tratamento, ok? Vamos então continuar. Só um momento. Então, nós paramos na pancreatite crônica. E os cistos pancreáticos? O que são isso? São coleções de líquidos que ficam contidos entre fibros. São coleções de que ficam contidos entre o tecido fibroso e devido ao quê? A necrose local que acontece da pancreatite aguda, tá? Então, aqui está escrito errado, mas são coleções de líquidos que ficam contidos entre o tecido fibroso devido à necrose local que dá por causa da pancreatite aguda, tá? Os cistos, eles podem ocorrer também por anomalias congênitas, secundárias e pancreatite crônica ou trauma de pâncreas. Quando eles aumentam, eles deslocam o estômago ou o cólon, tá? O cólon já faz parte do intestino, né? Pessoal, aqui nós conseguimos terminar o nosso sistema endócrino. Então, nós vamos passar agora para o nosso exercício, tá? Além de ter a pesquisa sobre, vou colocar aqui, tá? Aquela pesquisa que eu já te pedi, daquelas 2 doenças, feita à mão, por favor, que é a doença de Cush, síndrome de Cush e a insuficiência adrenocortical, tá? Que é a doença de Addison, tá bom? Então, vamos lá. Exercício a ser entregue
Deixa eu olhar a data aqui certinho. 7 de agosto, na secretaria. Vocês vão realizar uma pesquisa sobre a doença de síndrome de Cush, e insuficiência adrenocortical. É a doença de Addison. Nós vamos fazer diferente também esses exercícios. Eu vou dar para vocês ir completando. Vou fazer o primeiro e vocês vão dar continuidade, tá? 2. Complete a frase. O fígado é a maior glândula do corpo. Seria assim, aí eu não ia dar o fígado, né? Aí vocês teriam que completar. Queria só um, mas ficou tudo. Vamos deixar assim, que aí vem até melhor. Então, ele fabrica o quê? Você sabe o quê? A bile. Então, o que vocês vão fazer? Completar para mim, tá bom? Esse eu falei e vocês vão fazer os outros. Então, disfunção hepática. Vocês vão dar continuidade para mim falando o que é, tá bom? Hepatites virais. Inflamação. Aí vocês podem dar continuidade. Foram identificados quantas hepatites? Próximo. Cirrose. É a doença ótimo. Abscesso hepático. Próximo. A armazenada onde? Hipertensão portal. É obstrução. Continua.
hepático. Insuficiência hepática. Varizes esofágicas. Colecistite. Diabetes. O que é diabetes? É o grupo de hipopitarismo, é o que a gente falou na aula de hoje, tá? O que é? É o resultado. Aí vocês dão continuidade, tá? Hipotireoidismo. Vocês explicam, por favor, o que é. Hipertireoidismo. Hipertireoidismo. Tite. Creático. Pessoal, esse é um exercício, tá? Que eu estou dando para a gente fazer uma pequena revisão do que a gente fez. Na próxima aula eu vou deixar outro, porque é necessário sempre estar fazendo exercício para estar tentando gravar. Lógico que quando a gente voltar às aulas presentes, que a gente estiver dentro de sala de aula, a gente vai estar relembrando essas matérias, tá? Isso já essas aulas assim, já é ótimo para vocês já estarem abrindo, né, a mente para a gente já estar colocando algumas coisinhas para vocês. Enquanto vocês vão copiando, eu vou passar para vocês que para me dar essa aula sobre pâncreas, pancreatite, diabetes, me emociona muito, porque eu vivenciei muito, vou dividir com vocês, tá? O ano passado, meu tio, ele lutou há mais de 8 anos devido a uma pancreatite, tá? Fígado e como que isso iniciou? Ele começou com uma hepatite. Foram investigar, o fígado dele não estava muito bom. E o médico pediu quais são os sinais e sintomas, né? A barriga, lembram? Que é a cistite. E pediram, então, para ele não fazer mais uso de álcool. Ele foi um pouco
resistente, fez mais 6 meses de uso de álcool, não bebia muito, era social, mas ao mesmo tempo não era para beber nada, né, pessoal? Não pode fazer uso de bebida de jeito nenhum. Mas ele mesmo assim continuou fazendo uso. Foi até evoluir para um transplante de fígado, tá? Ele entrou na fila de transplantes, era uma luta. Ele tinha diabetes, tinha a cistite, que é aquela barriga d'água que a gente já estudou sobre isso, fazia paracentese, que é de colocar agulha e fazer retirada de água do abdômen. E ele lutou muito, entrou na fila do transplante, todo mês ia, passava para ver em qual ordem da fila, porque vocês têm que aguardar em casa. Se eles te ligarem, você tem que estar lá no hospital dentro, no máximo 2 horas. Então, ele sempre estava esperando para ver se ia conseguir. Tinha mês que os resultados de exame estavam pior, ele subia para a fila e, infelizmente, ele evoluiu para óbito. Por quê? Ele desenvolveu nódulos no fígado, ele não conseguiu o transplante, né? Porque não é fácil, principalmente porque assim, existe umas regras assim, é muito. E como ele era idoso, tinha diabetes, então isso tudo eles observavam, né? Se chegasse um adolescente precisando de um fígado mais saudável, passava na frente, né? Então, isso já é preconizado, já existe protocolos. Então, ele não conseguiu transplantes, desenvolveu nódulos no fígado e acabou evoluindo a óbito, né? E aí que a gente vê, que a gente presencia isso tudo que a gente está estudando. É isso que eu falo com vocês. Conhecimento nunca é demais, tá? Ninguém tira de vocês esse conhecimento. E vai valer a pena. Vai chegar numa tomara que não seja como eu precisei conhecer essa doença para ajudar até mesmo nos cuidados para tentar entender os cuidados com o meu tio. Significava muito para mim. Então, isso faz parte da vida. Às vezes a gente conheceu uma doença mais de perto e ver sua evolução. Pessoal, a gente fica por aqui. A partir da próxima aula, nós vamos entrar em função músculo-esquelético, tá? A gente vai começar a estudar anatomia, fisiopatologia do músculo esquelético. Muito gostoso, eu gosto, eu amo o esqueleto. E vamos estudando, porque vocês não perdem por isso, tá bom? Contem comigo, qualquer dúvida pode deixar. E não se esqueçam da data, tá bom? Desse exercício a ser entregue. Exercício a ser entregue dia 7 de agosto na secretaria. Deverá ser realizado à mão, tá bom? Agradeço, um abraço, ficam com Deus e tudo de bom.